Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Afinal de contas, é a nossa regra de vida, de prática, né? E de crença, é a Bíblia. Você trouxe a sua Bíblia? Amém. Mateus capítulo 28, verso 19. E se você presta atenção e tem memória boa, você vai lembrar que há mais ou menos uns 2 meses atrás, mês de maio, mais ou menos há 2 meses certinho, eu preguei também aqui, eu preguei sobre o ID do Senhor. Quem estava aqui? Sobre o evangelismo, sobre a importância de ganhar vidas, de não ficar calado, de compartilhar a palavra com as pessoas. E hoje eu vou falar quase a mesma coisa. Então, Mateus diz assim, é a grande comissão aqui, né? Uma ordem de Jesus, é uma ordenança. Ele diz, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós falamos desse versículo, da importância não somente de evangelizar, mas de discipular as pessoas, de acompanhar as pessoas, né? Em que no momento que a gente evangeliza e não tem mais o contato com a pessoa, praticamente a gente perdeu aquele trabalho ali. Mas a importância, vocês lembram a importância do fazer discípulo, de ensinar, de acompanhar as pessoas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre isso, e eu até falei com vocês sobre a proposta, né, e o propósito de um ganhar mais um. Lembra? Se um ganha um, em um ano, quem lembra? Em um ano. Eu estou trabalhando. Quem viu que domingo veio uma convidada minha aqui, ela não veio hoje eu chamei de novo. Ela não veio porque hoje ela está trabalhando, né? Mas já fazia 6 anos, quase 7 anos que eu chamava ela à igreja. Bastante tempo, né? Já teve momentos que eu pensei assim, eu não vou chamar mais não, porque ela não quer saber de Jesus, não. Mas domingo ela veio. Ela estava sentada bem aqui, quem lembra dela? E ela não tinha contato nenhum com a igreja evangélica. E na segunda-feira ela me mandou mensagem e falou assim, eu acordei com aquela música na cabeça, não consigo parar de pensar naquela música. Foi a música Alfa e Ômega, que a gente cantou aqui domingo, lembra? Ela disse, eu estou com essa música na cabeça e eu gostaria que você mandasse essa música para mim. Eu mandei a música para ela, né? E ontem ela falou comigo, falou assim, que semana boa que eu tive. Foi uma semana leve, ela está passando uma tribulação difícil na vida dela. E eu falei para ela, vamos congregar comigo de novo hoje. Ela disse, eu quero ir, mas é porque hoje eu estou trabalhando, mas próximo domingo eu vou. Então, eu estou nesse propósito de 1 mais 1, amém? Pega comigo nesse propósito também, ganha uma pessoa para Jesus, porque essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Nós temos visto, querido, que o mundo, as coisas têm tomado uma proporção, que a gente tem visto que as profecias têm se afunilado. Tudo que foi dito a respeito dos últimos tempos estão acontecendo. Se você acompanha pelo menos um pouco pela internet, né, a respeito das notícias, as coisas estão se afunilando. As profecias dos últimos tempos estão acontecendo, queridos. Nunca houve um tempo na história do mundo em que as profecias estivessem acontecendo numa velocidade tão grande, tão rápida, as coisas estão fluindo para que culmine naquele dia. Que dia é? A Bíblia fala sobre o dia, o grande dia. Declara comigo assim, haverá um dia. E Jesus falou sobre esse dia, os apóstolos falaram sobre esse dia é chamado o dia do Senhor. E ele vem. E essa é uma das doutrinas tão pouco falada no meio da igreja do Senhor. A gente fala muita coisa, prosperidade, salvação, até que se fala um pouco, mas sobre, queridos, a questão do dia do Senhor, pouco se fala, mas esse dia está chegando. E por isso que nós precisamos nos apressar a ganhar o máximo de pessoas, porque quando esse dia chegar, não vai adiantar a gente dizer, Senhor, me dê mais uma oportunidade para eu falar para o meu vizinho. Sei que pessoas na vida eterna, na eternidade, talvez elas venham se arrepender e dizer, eu devia ter falado mais de Jesus, eu devia ter compartilhado mais, eu devia ter convidado, eu devia ter insistido, eu devia ter ido naquele vizinho, eu devia ter puxado assunto, eu devia ter falado, sabe? Tem pessoas, querido, que elas
passam na nossa vida e a gente não fala nada e daqui a pouco a gente até ouve aquela pessoa partiu para a eternidade. E a gente pensa, meu Deus, se eu tivesse falado alguma coisa. Então, que o nosso destino, que o nosso futuro, que a eternidade não seja um momento de arrependimentos e de arrependimentos no sentido de lamento em dizer, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter insistido mais, porque esse dia vem, queridos. E eu queria falar hoje à noite um pouquinho sobre o dia do Senhor. Vocês estão prontos? Amém. Então, eu queria abrir com você também a palavra do Senhor em Tito, no capítulo 2, verso 11. Aproveitar que está todo mundo de casa, né? Mas essa palavra também é uma palavra evangelística, né? É uma palavra para aquele também que não tem a Cristo. E para aqueles que já têm a Cristo, se fortalecer, se apegar com Deus mais ainda. Porque a Bíblia diz, queridos, que os dias, quando forem chegando ao fim, aquele que é santo, se santifique mais. Aquele que é sujo, se suje mais. Mas você é do povo que se limpa mais. Você é do povo que se apega mais. Você é do povo que vai ficar melhor ainda quando os últimos dias chegarem. Então diz assim Tito, capítulo 2, verso 11 e a 13, diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo aqui uma frase interessante. Paulo fala para Tito, não é? Que nós estamos aguardando a nossa bendita esperança. Fala bendita esperança. Antes de entrar nesse assunto, deixa eu te dar um exemplo. As pessoas sempre comentam que na época da pandemia, onde morreu muita gente, as pessoas sempre comentam que as pessoas, quando eram perguntadas o que elas mais temiam na pandemia, as pessoas respondiam assim, que o que elas mais temiam não era o Covid em si. O que elas temiam era a morte. Já ouviu isso? Grande parte da população tinha medo de passar pelo processo de morte. Medo do que é o depois. Medo do que acontece quando a pessoa adentra as portas da eternidade. O medo do que vai acontecer quando os olhos fecham aqui e se abrem lá. Até as pessoas que nunca pensaram sobre Bíblia, sobre o assunto, elas ficavam receosas. O que acontecerá quando parte para o outro lado? E muita gente tem medo da morte. Muita gente, você não tem noção. Quantas pessoas têm medo da morte? Mas a Bíblia está dizendo que para nós que temos a Cristo Jesus, aquele dia é uma bendita esperança. Olha a diferença daquele que tem a Cristo e quem não tem. Para uma pessoa que nasceu de novo e tem Jesus como Senhor da sua vida, a eternidade é uma bendita esperança. Ou seja, há uma expectativa em nós a respeito desse dia. Eu não sei você, mas eu estou animada para que esse dia chegue. Porque o que a Bíblia fala e projeta para os filhos e projeta para os santos é glorioso. Quando a gente para estudar, e eu estou estudando a respeito desse assunto agora, porque eu nunca ensinei escatologia, mas fui convocada a ensinar, e eu estou tão apegada a isso, eu já era uma pessoa tão apegada, porque quando eu peguei minha primeira Bíblia, aquela Bíblia dos Gedeões, aquela cinza, lembra aquele Novo Testamento cinza que eles davam de graça nos hotéis? Eu tinha uma daquela, e as crianças têm, né, aqui no DI. A gente usa essas Bíblias ainda na igreja de criança. E eu me lembro que o primeiro livro que eu li da Bíblia foi Apocalipse. Olha que loucura, gente. Não é recomendado uma pessoa ler Apocalipse assim que se converte. E eu tinha, eu acho que poucos, 11 anos, sei lá, 12. Eu li Apocalipse. Então, eu acho que Deus já estava me chamando para isso. E quem de nós nunca leu Apocalipse com curiosidade para saber que tanta besta, tanta cabeça, tanto chifre, tanta miséria. Aquilo é uma miséria, uma desgraceira, não é? Mas nós não estamos destinados a isso. O Filho de Deus não está destinado à ira. O dia do Senhor é também o dia da ira do Senhor.
E esse dia virá. Mas a Bíblia dá respaldo suficiente para nós, mostrando que eu e você não estaremos aqui. Como disse bem o nosso Senhor Jesus Cristo, como foi nos dias de Noé, assim é conosco. Ou seja, quando o juízo desceu, a arca subiu. Juízo descerá, queridos, mas a arca vai subir, e aqueles que são separados, consagrados e comprometidos com Deus, eles vão ficar acima do juízo. Mas só que eu e você somos comissionados para pregar a palavra, porque Deus não quer que ninguém fique aqui. E pensa nisso, queridos, serão dias de tormento. Mas para nós vamos estar no bem bom, mas nós não somos povo egoísta para pensar, eu vou estar no bem bom lá no céu com Jesus e vai estar gente aqui, massacrado aqui embaixo, sabe, queridos? Nós precisamos ter pressa e avisar o mundo e dizer para eles, existe uma ira que virá, existe um juízo que virá, existe uma prestação de contas que virá, mas você não foi destinado para isso e você pode ser livre disso através de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nele há salvação, nele há mudança, nele há transformação, nele nós somos livres da ira, nele os nossos pecados foram julgados nele. Sabe, o dia da ira é um dia onde o mundo será julgado pelas suas obras. Mas aquele que tem a Cristo Jesus, o nosso pecado, ele foi julgado nele, ele foi julgado em Cristo Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu a tua morte. E no momento em que ele absolve o teu pecado, ele te dá vida e ele te dá liberdade agora para ser livre e não passar pelo julgamento. Ele foi julgado por nós. A ira foi derramada nele. E aquele que está em Cristo não passa pela condenação. Amém? Mas olha só, para nós é alegria o retorno de Jesus. Para nós é uma bendita esperança. Mas para eles é de tristeza, é de pavor, é de uma expectativa terrível de fogo e de juízo. Vamos ler mais um verso aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Estamos falando sobre o dia do Senhor, juízo final, volta de Jesus, o nome que você quiser dar. Os últimos dias na terra. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Vamos ver do verso 13. Crente não tem medo de morrer. E não tem um amém, pelo amor de Deus, né? Você está com medo? Crente não tem medo de morrer. Crente tem a certeza do que vai acontecer com ele pós vida terrena, né? E olha o que a Bíblia diz. Verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Diga, Deus não quer que eu seja um ignorante. Então Deus quer que você tenha conhecimento, para você chegar lá no seu trabalho e você começar a compartilhar com as pessoas. Você pode começar a compartilhar através desse verso aqui. E quando as pessoas do seu trabalho falam, eu tenho tanto medo de morrer, aí você fala, você sabia que você não precisa ter medo de morrer? Porque existe um futuro certo para aquele que tem Jesus? E ele diz, irmãos, eu não quero que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, com respeito a quem já morreu. Deus quer que a gente entenda o que é que acontece com quem já morreu. Vamos lá. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Você já foi no enterro, num velório, de quem não tem a bendita esperança? Fui em poucos, porque geralmente os velórios que eu vou, geralmente Sérgio vai fazer o velório que eu participo, é velório de cristão. Mas há velórios de pessoas que não têm esperança, essa bendita esperança, que não tem Jesus como Senhor da sua vida, que é desesperador. Eu estava ouvindo a história de uma mulher que perdeu a filha única. Estava lendo sobre o velório da história dessa mulher, e disse que na hora de enterrar a moça, a sua única filha, jovem, que morreu, ela ficou tão desesperada, que ela pegou o corpo morto, de dentro daquele caixão, ela levantou aquela criança, agarrou e ela disse, eu vou morrer com você, me enterre com você.
de tanto desespero, de tanta dor. Por quê, irmãos? Porque não tem esperança. Para a pessoa que não tem a Cristo, ali é o último dia. Nunca mais verá. Mas para aquele que tem a Jesus, sabe que quem está em Cristo não morre de fato. Só atravessou de uma dimensão para outra dimensão. Não está morto, vive. Jesus disse, eu sou, Deus é o... Ele falando a respeito do Pai, ele diz, Deus, ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. E estava falando sobre Abraão, Isaac e Jacó. Eles não estão mortos. Gente, ninguém morre. Deixa eu te dizer de novo, ninguém morre de fato. Todo mundo está vivo do outro lado. Não existe, biblicamente falando, nenhum texto com comprovação bíblica, numa exegética firme que diga que existe o sono da alma. Existe um versículo lá no Velho Testamento, que não podemos dar base nenhuma sobre doutrina bíblica a respeito de sono da alma. Porque tem gente que crê assim, morreu, está dormindo, esperando aquele dia. Ninguém está dormindo do outro lado, está todo mundo vivo. E pasme, está todo mundo sabendo o que está acontecendo, quem era, o que foi, o que viveu, onde morou, quem era a família. Isso é a doutrina de Cristo. Não está lá esquecido, num limbo, esquecido de onde viveu, onde morou, quem foi sua família, não. Está todo mundo vivo, está lembrando, está sabendo e sabe onde está e por que está. Ninguém está morto do outro lado. Porque fomos criados por Deus, espírito, e espírito não morre. A imagem e semelhança de Deus, um espírito não morre. O que é que morre, Fabiana? O que morre, o que acaba é o corpo físico. O corpo físico vai para a sepultura, vira pó. Mas eu vou ler daqui a pouco com você que um dia, até quem foi para o pó, vai levantar de novo. Olha que coisa tremenda, gente. Olha o plano de Deus, o desenvolvimento do plano de Deus através da sua criação, através dos seres humanos. Deus não criou ninguém para morrer. Todos irão se levantar um dia, ressuscitar da sepultura, sim. Inclusive aqueles que foram tragados pelos leões. Como vai ser isso? Eu não sei, porque o nosso Deus ele pode fazer isso e ainda mais do que isso. Paulo diz, o corpo que foi para a sepultura, o corpo que morreu, ele é uma semente. Ele vai ressurgir um novo corpo, um novo tipo de corpo, chamado de corpo espiritual, um novo tipo de gente. Não vai ser com isso aqui que a gente herda a vida eterna. A Bíblia diz que essa mortalidade ela vai ser revestida de uma imortalidade. Porque ninguém pode dar diante de Deus, querido, com um corpo desse aqui, corpo afetado pelo pecado. Mas receberemos um corpo glorificado e a imortalidade morará nesse corpo para vivermos eternamente com Deus. E sabe, lá nesse tempo nós não estaremos velhos, nem de cabelo branco, nem de pele caída, né? Que coisa boa, graças a meu bom Deus. O envelhecimento faz parte da queda do homem. Mas isso não vai fazer parte da minha vida e da sua. Sabe, quando Deus criou o homem foi para viver muitos anos. E a gente sabe que a galera que morou lá, né, no Jardim do Éden, para cá, eles viviam 900 anos de brincadeira, assim. Matusalém foi o homem mais velho, mais de 930 anos ele viveu. E ele não estava um velhinho gaga, não. Devia estar muito bem, obrigado. Mas a decomposição e o enfraquecimento do corpo é obra do pecado, que ainda está no corpo. Mas eu recebi Jesus como Senhor da minha vida. Por que o pecado ainda está no meu corpo? Porque a salvação do corpo é a última coisa a ser salva. E a Bíblia diz que é a vitória sobre a morte e sobre a mortalidade que há no corpo ainda da gente. Mas, queridos, nós não nascemos para nascer, viver 100 anos aqui, 90, 70, envelhecer, ficar doente, pegar uma doença grave e morrer. Esse não foi o plano de Deus. Ele é muito superior a isso para fazer um plano desse, querido. Mas a morte entrou, o pecado entrou e por conta disso, essa degradação humana entrou. Mas a Bíblia diz que o final da história, tudo será restaurado de novo. Aleluia! Eu e você receberemos um novo corpo.
uma nova vida, e tudo convergerá para voltarmos ao ponto em que começou, no Jardim do Éden, sem morte, sem o pecado, e viveremos para sempre diante dele. Eu estou no verso 14 agora. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem crê aqui? Assim também, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Você vê aqui que não somente Jesus voltou a viver, mas quando ele vier, ele vai trazer junto com ele aqueles que dormiam. Alô? Sabe aquele seu parente que faleceu em Cristo? Ele vai vir. Aleluia. Vamos encontrar nossos amigos que já foram. Tantos amigos queridos que já foram. Eles virão. Eles virão porque você pregou para eles. Porque você falou um dia de Jesus para eles. Vocês conhecem a história da minha irmã, né? Que minha irmã aceitou Jesus 2 dias antes de morrer. O Senhor falou para mim, ela vai morrer. E eu aqui, minha irmã, no hospital, lá da Unimed, em João Pessoa. E o Senhor falou, ela vai morrer, ela vai partir. Ela estava com 60 anos. E eu liguei para a esposa de um pastor de João Pessoa, para a Ritinha. Falei, Ritinha, você não me conhece. Ela não me conhecia. Por isso que é bom a gente ter irmão em todo canto, né? Irmão em Cristo é ter amigo. Deixa eu abrir um parênteses para lhe dizer aqui. Se você faz parte da igreja, aprenda a valorizar os irmãos, porque irmão é bênção. Quando você tem um irmão num canto, você tem família. Você pode chegar onde você for, você fala, eu sou crente, tiver um irmão lá, você é acolhido. Ou pelo menos deveria ser. E eu liguei, eu disse, olha, você não me conhece, meu nome é Fabiana, sou esposa do pastor Sérgio de Maringá, e eu queria lhe pedir um favor, porque você mora em João Pessoa, peguei seu telefone, e você pode ir no hospital da Unimed, aí em João Pessoa, e visitar minha irmã? Ela disse, posso, o que é que ela tem? Eu expliquei a situação, está com infecção, mas eu não falei que eu sabia que ela ia morrer, né? Eu falei, mas eu queria lhe pedir que você falasse de Jesus, não se preocupe em falar de cura, fale primeiro de Jesus para ela e ofereça para ela a opção de ela aceitar Jesus. Ela disse, está certo. Eu digo, você vai lá, o endereço é esse, o número do quarto é esse, o nome da minha irmã é esse, ela vai estar lá e fala que foi Fabiana, que ela vai saber que é a irmã dela. E a irmã foi lá na segunda-feira, tinha acabado de chegar em casa de uma viagem, mas foi lá. Chegou lá, falou o plano de salvação para minha irmã, perguntou à minha irmã se ela aceitava Jesus, minha irmã aceitou Jesus, ela orou por ela, também a moça que estava fazendo companhia, né, lá no quarto, uma funcionária dela estava fazendo companhia, recebeu Jesus também, ela orou por elas, deixou uma literatura, isso foi na segunda-feira, na quarta-feira minha irmã partiu. Só que minha mãe não sabia que eu tinha feito isso, e minha mãe dizia, Fátima não pode morrer sem salvação. Meu Deus, Fátima não pode passar, porque minha irmã tinha tido um câncer 2 anos antes. E ela estava com metástase e tudo, e minha irmã foi curada do câncer, mas ela não morreu do câncer, ela morreu de uma infecção. Você vê, né? Mas ela estava com câncer em vários órgãos, mas ela não morreu de câncer, ela ficou curada. E minha mãe ficou com aquilo na cabeça, né? Fátima não pode morrer, porque, inclusive, quando minha mãe orava por ela, minha mãe dizia, Deus, não deixa Fátima morrer, porque Fátima precisa receber salvação. Olha a consciência de vida eterna, gente. Que muitos de nós, às vezes, estamos assim, não vou falar, eu estou com vergonha. Não vou falar, porque vai que a pessoa não fica chateada comigo. A gente tem que falar. O ID de Jesus não é opcional, o ID de Jesus é obrigatório, porque lá no futuro a gente pode gemer e dizer, por que eu não falei? Pois bem, minha mãe dizia isso, eu gravei isso no meu coração. Quando o Senhor comentou, falou para mim, compartilhou, eu pedi para a moça ir lá. Então, isso foi na segunda-feira, Fátima recebeu Jesus, na quarta-feira ela morreu. Aí minha mãe me liga, diz, Fátima partiu. E minha mãe começou com aquele desespero, né? Meu Deus, Fátima partiu sem salvação. Eu disse, não, mãe, ela recebeu salvação. E contei a história para minha mãe. E minha mãe ficou feliz, graças a Deus. E hoje meu coração está em paz. Embora não fui eu que fui lá,
mas existia um vaso de Deus disponível. Então, quando você for visitar alguém no hospital, não pensa só na cura, ministra salvação. Porque pode ser a última oportunidade que a pessoa tem de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. É importante a cura? É importante, mas a vida eterna e o destino eterno é muito mais importante. É onde a pessoa vai viver na eternidade, vai depender da decisão que ela fez aqui. E Paulo está dizendo que aqueles que morreram em Cristo, quando Jesus vier pegar a sua igreja, eles virão junto. Aqueles que dormiram no Senhor. Não é isso que está dizendo? Verso 15 diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, se Jesus vier, a gente ainda estando aqui vivo, nós, os vivos, ele vai contar a história da gente agora. Os que morreram, volta com ele. Todo mundo ressuscita e volta com ele. Os que ficam vivos, o que é que ele diz que vai acontecer? Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de maneira nenhuma ou de modo algum, nós precederemos os que dormem. O que isso quer dizer? De modo nenhum a gente é arrebatado antes deles. Ou seja, existe uma ordem. A trombeta tocou, Jesus voltando, nós não vamos precedê-los. Ou seja, eles ressuscitam primeiro. O corpo que está na sepultura encontra com o espírito que está no céu agora. O espírito desce, não é o corpo que sobe, não sei. Acho que o corpo sobe. As catatumbas certamente abrirão. O mar vai devolver. Irmãos, até aquelas pessoas, porque tem gente que fica assim, né, voltando ao assunto. Até as pessoas ficam, mas como é que vai ser isso? Porque teve um corpo, por exemplo, que foi comido por uma baleia, por um tubarão. Lá na arena, em Roma, muitos corpos foram comidos pelas feras. Irmãos, Deus é a parte de Deus, isso aí não importa para a gente. Teve crente que foi, tem gente que fala assim, mas eu tenho medo de cremação, quando eu morrer eu não vou ser cremado, porque se eu for ser cremado, como é que eu vou ressuscitar? Mas e aqueles crentes que foram queimados nos jardins de Nero? Você sabia que Nero pegava os crentes e fazia de lamparina no jardim dele? Os crentes queimavam para iluminar o jardim de Nero, até virar um torrão. Esse corpo também irá ressuscitar. Todos irão ressuscitar. Não importa a forma que o corpo está. Ele vai ressuscitar. E ele diz mais, nós não vamos precedê-los. Então eles vão encontrar, o espírito voltará para o corpo, eles receberão um corpo glorificado, isso tudo imediatamente. E logo depois disso, nós seremos arrebatados junto com eles. Olha que coisa linda. Que história é a nossa história? Olha a nossa história. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos para sermos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E no versículo 18 ele diz, console uns os outros com essas palavras. Então, a vinda do Senhor para nós é um momento de consolo. Enquanto o mundo fica em desespero, com medo da morte, com medo de não sei o quê, com medo do dia de amanhã, para nós o dia do Senhor é um consolo, é um alívio. E nós precisamos, queridos, ter essa bendita esperança no nosso coração muito, muito viva, muito forte, em saber que essa vida aqui não é o final da nossa história. E que o que nós fazemos aqui vai reverberar para a vida eterna, sim. É muito importante a forma, da maneira que vivemos nesse mundo. É muito rápido, é tudo muito, sabe, numa velocidade terrível. E a Bíblia diz que nós precisamos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando as oportunidades.
E quanto mais a gente vê que esse dia se chega, quanto mais a gente vê que esse dia se aproxima, o dia do Senhor, o dia da nossa bendita esperança, o dia da nossa festa, o dia das bodas do Cordeiro, nós devemos, queridos, cada dia ficar mais apegados com o Senhor. Cada dia mais crente, sabe? Cada dia mais espiritual, sabe? Cada dia mais olhar para Jesus, cada dia se importar menos com essa vida. Cada dia menos se apegar com picuinha, com briguinha, com disse-me-disse, com coisinha. Não, queridos, existe algo muito maior do que nós mesmos, a nossa espera na eternidade. E nós precisamos dizer, Senhor, qual é o meu papel nessa história? A quem eu devo alcançar? O que eu devo fazer? Será que eu estou sendo um bom mordomo daquilo que o Senhor colocou na minha vida? Ou serei como aquele servo inútil, onde ele vai dizer, servo inútil, eu te dei dons, eu te dei oportunidades, mas você não creu, mas você não foi fiel. Não, queridos, nós não vamos ser aquele servo inútil, mas servos úteis na mão de Deus, onde ele vai dizer, servo bom, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor, aleluia. E eu não falo de púlpito, mas eu falo a respeito de uma consciência de propósito na vida. Busque o propósito da sua vida em Deus. E eu lhe digo, queridos, quando esse dia chegar, dinheiro não vai significar nada. A gente entra nesse mundo nu, e a gente sai dele nu de novo. Nem roupa a gente leva. Não é nos dado o direito nem de levar um par de roupa. Mas o que a gente faz por Deus e pelas pessoas, isso vai reverberar. Dinheiro não significará nada. Sabe aquelas pessoas famosas, influentes, Hitler, nessa hora ele se levantará diante do trono de Deus, e o que ele vai dizer para o Senhor? Se não tivesse arrependido. Não é sério? A saber que todos nós seremos julgados. Todos nós seremos julgados. Da mesma forma que todos estão vivos na eternidade, da mesma forma todos serão ressuscitados. Todos. Hitler será ressuscitado. Nero será ressuscitado. E todos prestaremos contas diante de Deus com aquilo que nós fizemos, com a vida que nós tivemos aqui. Eu sei que é uma mensagem forte, mas a Bíblia diz também, em Hebreus capítulo 6, que isso é uma doutrina básica de Cristo. Ressurreição de mortos, juízo eterno, é doutrina básica, meu irmão. Não é coisa de quem já tem estudo, não. É coisa de quem nasceu de novo ontem. Você e eu precisamos saber disso. E nós, como ministros, nós temos a responsabilidade de te ensinar essas verdades, porque senão será cobrado de nós. Porque você não ensinou meu povo a respeito do dia de amanhã, a respeito do dia do Senhor. Vocês entendem? E isso está totalmente interligado com o evangelismo, com o ID. E sabe, nós essa semana, Sérgio e eu, semana passada, nós já fizemos o treinamento. E nós estamos assumindo a secretaria de missões nessa igreja. Não importa que nós não sejamos uma grande igreja em Maringá, nós vamos assumir essa questão, queridos, de missões, porque é isso que está no coração de Deus para esses últimos tempos. O que está no coração de Deus para esses últimos tempos não é estar juntando dinheiro, nem sequer construindo uma grande igreja para a gente ficar dentro, não. A proposta de Deus é que nós sejamos muito para a gente ir e falar de Jesus para as pessoas. É a grande comissão. São os últimos dias. E nós devemos ter pressa também com relação a isso. Depois Sérgio vai falar a respeito da Secretaria de Missões, como ela vai funcionar. Mas nós não vamos estar fazendo culto de missões só uma vez por ano, não. Porque isso é muito pouco. Só uma vez por ano, uma arrecadação para missões. Coloca um monte de cartaz aqui, todo mundo fica animado, feliz. Isso não é fazer missões. É bom fazer o dia de missões, é bom porque desperta que existem missionários no campo, que podemos ser um missionário, isso é bom, maravilhoso. Mas isso é uma coisa para todo mês. A gente não pode esquecer do ID, a gente não pode ser desobediente a Deus. A gente não pode pensar que a gente vai fazer vista grossa sobre isso e Deus vai nos dizer, muito bem, vocês foram muito bem. Deus não vai falar isso, querido, Deus não vai falar isso.
Porque da mesma forma que você foi alcançado, tem pessoas que precisam ser alcançadas. Houve um sacrifício de alguém para você ser alcançado por Jesus. Você ama Jesus? Amém. Jesus é tudo na sua vida? Tudo. Mas alguém pagou o preço para ser alcançada. Alguém teve que bancar um missionário, alguém teve que bancar uma igreja, alguém teve que bancar uma família pastoral para eu ser alcançada. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu estou animada com isso, querido. Já faz tempo que eu e Sérgio queremos implantar essa secretaria de missões. Aí um pode, outro não pode, um pode, outro não pode, um vai, outro não vai. Eu disse, eu e você vamos assumir isso. Mas nós vamos fazer. Aleluia, queridos. Mas nós precisamos de uma igreja que se levante e veja além de si mesmo. Deixa eu lhe dizer, quando você se envolve com o plano de Deus, Deus se envolve com o seu. Tem coisas na sua vida que você está pedindo a Deus e desejando, pois se envolva com as coisas de Deus e Deus vai se envolver com as suas. Glória. Vou ler o último versículo para vocês respirar um pouquinho. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo também fala aqui sobre isso. Interessante que o pessoal que estuda, né, os estudiosos de escatologia, fala que um terço da Bíblia é escatológica. Olha isso. Então, é muita coisa, né? Só que, quando a gente fala com os irmãos, não com relação a vocês. Mas quando a gente viaja para dar aula... Ei, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu e o Sérgio viaja para dar aula, a gente está fazendo o ID também, tá? A gente não está fazendo turismo, não. Não fica bicudo quando a gente não estiver aqui, não, porque a gente está fazendo o ID. Tem gente que está sendo alcançada lá fora. Glória. Aproveitar que está na unção para eu dizer, né? Porque depois não pode dizer, né? Diga agora. Não fica com raiva de mim, não, que eu estou falando a verdade. Tem gente que pensa que professor do rema pode ser que exista, mas eu e Sérgio a gente vai para trabalhar. E trabalha bastante. Às vezes 8 horas seguidas, sem se levantar da cadeira, estudando, para ficar 3 horas em pé dando aula. A verdade é bem essa, a gente estuda 1 quilo para dar 100 gramas. Lê não sei quantos livros para ensinar 40 minutos. Nós prezamos pelo ensino, irmãos. Então tem dia que é exaustivo, principalmente quando você dá aula e você tem que pregar nas igrejas e ainda às vezes faz outras coisas que os pastores precisam. Ah, precisa de um treinamento para isso, precisa de uma reunião para isso. Você pode pregar e a gente vai, não faz turismo. É trabalho bastante. Não é fácil, não. Ser professor do rema não é estrelismo, é um chamado. E às vezes não é fácil. Dependendo para onde a gente vai, às vezes não é fácil. Que você não precisa saber o quê, mas não é fácil. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. É uma leitura um pouquinho extensa, mas é uma leitura gostosa. A leitura boa, é clara demais. Paulo diz assim, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição, deixa eu explicar aqui. Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto, era uma igreja grande, uma igreja que ele mesmo tinha fundado. E depois da saída de Paulo, na sua viagem, ele funda essa igreja. Na sua saída, ele deixa presbíteros, deixa ministros lá cuidando da igreja. E quando ele sai, a doutrina gnóstica começa a entrar na igreja. O que é que os gnósticos acreditavam? Foi um pessoal que penetrou as igrejas lá no início, né, da igreja do Senhor. Eles penetraram e eles falavam muitas coisas estranhas. Eles falavam, por exemplo, o que os gnósticos falavam. Tem várias coisas, a gente não vai falar tudo isso hoje, mas só para vocês entenderem. Eles falavam que não existia ressurreição, que Jesus tinha vindo, mas Jesus não era um corpo, Jesus era um espírito que se manifestava, aparecia, mas Jesus não tinha vindo num corpo físico, em carne, entendem? E é por isso que quando Pedro vai combater os gnósticos, ele diz assim, que se algum espírito não confessa que Jesus veio em carne, ele é maldito, ou ele é anátema, maldito, tá? Por que Pedro disse isso? Paulo falou sobre essas coisas, porque o gnosticismo, eles diziam isso, que o corpo, ele é totalmente ruim, mau. Ou seja, o corpo, ele não servia para nada. E tudo que uma pessoa fizesse no corpo não
não significaria nada com relação à salvação. Então, podia fazer o que quisesse, viver do jeito que queria, porque esse corpo era ruim mesmo, e não ia definir em nada a vida eterna. Eles ensinavam isso, e eles ensinavam que morreu, acabou. Não existia ressurreição, não existia anjos, eles não acreditavam que existia demônios. Então, eles tinham essa doutrina, e eles começaram a permear as igrejas ensinando essas coisas. Então, eles principalmente falaram a respeito de Jesus, que Jesus não tinha vida em carne, porque a carne, já que a carne é má totalmente, Jesus jamais incorporaria em um corpo humano. Então, eles negavam a encarnação de Cristo, que é uma coisa extremamente importante no cristianismo. Eles negavam. Estão comigo? Então, Paulo escreve e já começa de cara dizendo: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Ele está fazendo uma pergunta retórica. É interessante aqui porque ele envia a carta para combater o ensinamento gnóstico. E ele explica por quê. Verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Olha que coisa interessante. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. E tem uma versão que diz, somos os mais miseráveis. E ele diz mais, mas de fato, Cristo ressuscitou. Aleluia. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você já percebeu que eu abro os parênteses e não fecho nenhum? Fecha. Vou abrir outro. Paulo diz, de fato, Jesus ressuscitou. E ele era testemunha disso, como também os apóstolos. Eles viram Jesus ressuscitado, escreveram e legitimamente comprovaram que Jesus ressuscitou. Agora você já parou para pensar que o cristianismo é a única religião que tem seu líder vivo? Vale a pena pregar Jesus, porque não existiu nenhum líder que morreu pelo seu povo. Allan Kardec morreu e ele está lá, morto, esperando julgamento. E na tumba de Allan Kardec está lá, Allan Kardec. Buda morreu, e ele não morreu pelo povo dele, pelos seus seguidores, que ainda estão por aí. E ele está morto ainda, esperando o juízo final. Maomé está morto. O profeta islâmico, ele está morto. E na sua tumba diz, aqui jaz Maomé. Maomé não morreu pelo seu povo. E eles morrem por ele todos os dias. Mas na tumba de Jesus está escrito, ele não está aqui. Ele ressuscitou. E ele ressuscitou pelo seu povo. Vale a pena seguir Jesus, querido. É o único líder que está vivo. Se você tem dúvida aí, se você segue Buda, Maomé, eu estou escolhendo minha religião. Deixa eu te dizer, escolhe a religião que o líder morreu de amor por você. E que ele não está morto, ele está vivo. E ele vai julgar o mundo nesses próximos anos, se Deus quiser. Olha só, verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos, aleluia, veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, ou seja, ressuscitados. Todos serão ressuscitados. Aquele seu amigo, a sua amiga, aquele seu parente que já foi em Cristo, ele vai ser
Vamos dizer assim, que existe um ônibus da eternidade, chamado ressurreição dos mortos. Cristo entrou nele primeiro. Ele está sozinho lá no ônibus da ressurreição dos mortos. Ele é o primeiro, as primícias. Mas quando a trombeta tocar, outros entrarão nesse ônibus da eternidade. E se nós estivermos vivos nesse dia, nós seremos arrebatados. Verso 23, isso. Mas cada um por sua vez, ou seja, existe uma ordem nas ressurreições. Cristo foi o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Oh, aleluia! Existe uma programação no céu. Ele primeiro, depois os que lhe pertencem. Então virá o quê? O fim. Quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Sabe de uma coisa? Satanás já perdeu. E os últimos dias dele estão contadíssimos. Ele virá, queridos. E essa é a nossa bendita esperança. Não viva a sua vida como se fosse ter só essa vida aqui. Isso é muito insignificante. E, de certa forma, isso nos consola. Nas nossas tribulações, nas dificuldades que a gente tem. Nos dias difíceis. Nos dias que a gente, às vezes, está sem esperança na vida. Esse é o meu consolo, esse é o consolo. Há um futuro brilhante, glorioso que nos aguarda. Existe um tempo que nós estamos aqui na terra. E esse tempo, muitas vezes, não é fácil. Não é fácil viver aqui. Mas sabe, queridos, a Bíblia diz, console-se uns aos outros. Que algo maravilhoso está reservado para nós. O que os olhos não viu, o que ouvidos não ouviu, e o que ainda não desceu ao coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vale a pena amar Jesus, amém? Vale a pena seguir Jesus. Aleluia! A Bíblia diz em João 5:24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, Jesus dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Haverá um julgamento, todos ressuscitarão, todos serão julgados, todos nós seremos julgados. Uns pelas obras, outros para condenação. A gente não vai falar sobre esse assunto hoje, é muita coisa para falar, mas a Bíblia nos assegura que aquele que tem Jesus Cristo na sua vida, ele não passa pela condenação. Ele não precisa ter medo do dia do juízo. Ele não precisa apavorar pensando, o que vai ser de mim no dia do juízo? Se você crê em Cristo, o juízo que viria sobre você foi derramado sobre ele naquela cruz do Calvário. A Bíblia também diz, no verso 25, eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhes autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para ser condenados. Amém, meus irmãos? Vamos ler João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Entendeu aqui? Todos pecaram, mas quando alguém aceita Jesus, a ira de Deus é tirada daquela pessoa. Vocês entendem? Mas se a pessoa rejeita o Filho de Deus, a ira permanece. Por isso que é importante a gente pregar a palavra para as pessoas, para que essa ira seja removida. Amém? Hebreus 9:27 diz assim, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Então, mais uma vez, a Bíblia está falando sobre juízo aqui. João 3,16, 17, 18, diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Esse é o evangelho que a gente deve pregar para as pessoas, amém? Crer no Filho de Deus nos tira da ira vindoura, nos tira da condenação, nos livra da condenação eterna. Jesus nos salvou. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é a nossa certeza de quando os olhos fecharem aqui e se abrir na eternidade, nós nos encontraremos com Ele e viveremos em grande alegria. Amém, meus irmãos? Vocês foram abençoados com essa palavra. Então vamos evangelizar. Vai ter oportunidade nas próximas semanas, nos próximos meses. Haverão oportunidades a gente ir à rua juntos, todos nós juntos, a falar de Jesus. Vamos juntos, vamos pregar, vamos falar para as pessoas, porque os dias estão sendo afunilados. Amém? Vamos orar. Pai querido, santo, nós te amamos tanto. E nós agradecemos tanto por conhecer a Cristo, Senhor. Onde nós estaríamos se não fosse Jesus na nossa vida? E, Pai, nós queremos compartilhar, nós queremos dividir essa alegria, essa certeza de uma vida eterna, da imortalidade, de um dia ser ressuscitados para a vida, de viver no estado eterno com Deus para sempre, 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 em alegria eterna. Senhor, nos ajuda a compartilhar, abre oportunidades de evangelismo, abre oportunidades para falarmos a Tua palavra, que sejamos ouvidos e que sejamos intrépidos para falar de Jesus para as pessoas, Pai. Muito obrigada pelo um tempo de grande evangelismo que teremos nessa igreja. Obrigado por grandes oportunidades, nos envolver no Teu ID, Senhor, e fazer discípulos e ganhar almas. Muito obrigada, porque nos comprometemos em um ano ganhar uma vida para Jesus. Muito obrigado, porque isso vai acontecer. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua força, discernimento. Obrigada pelo poder do Espírito Santo nos guiando e nos respaldando quando formos pregar o Teu Evangelho. Imporemos as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Expulsaremos demônios e pessoas serão libertas. Ou pegaremos em serpentes e não nos causará dano nenhum. Pisaremos em serpentes e escorpiões e nenhum dano nos causará. Obrigado, Senhor, por pessoas aqui se levantando poderosamente para evangelizar, para ministrar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém?